Deus, fique à vontade, pode estar sentado. Feliz ano novo para vocês, para quem eu não dei feliz ano novo. Feliz 2026, amém? Vocês passaram bem aí a virada do ano, amém? Todo mundo comeu muito bem, né? Eu estava ali, né, Fernanda, no sítio ali, né, nadando pra caramba. E glórias a Deus estamos aí. Bom, galera, na quarta-feira, na penúltima quarta-feira do ano, acho que foi na última quarta-feira do ano, na penúltima, não lembro, eu ia trazer a mensagem, e aí acabou que o Luca teve alguns problemas de saúde, foi um dia muito complicado, e aí eu não consegui vir, e aí calhou que o Senhor escolheu para que eu estivesse também aqui na primeira quarta-feira, né? Então tá bom, né? Eu ia estar lá numa das últimas e agora eu estou aqui na primeira. E amém, glória a Deus por isso. E Deus colocou no coração do pastor um tema para que a gente trabalhe esse mês, e o tema de hoje é oração que gera vida. O Senhor tem falado no coração dos líderes dessa casa para nós, que Deus tem nos direcionado, nos motivado, nos empurrado a viver uma vida de fé. E nós estamos entendendo que nada, nenhum recurso nós podemos fazer, nada vai dar certo para nada na nossa vida se nós não tivermos fé. A gente pode fazer um bocado de coisa, um monte de estratégia, planejar várias coisas, mas se nós não tivermos fé, nada na nossa vida vai fazer sentido. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, um pouco sobre essa oração que gera vida. Quando nós falamos sobre gerar vida, nós já imaginamos uma mulher grávida, e o Senhor, Ele começa isso perguntando para nós essa noite: o que você tem gerado no seu coração? O que você tem sonhado para esse ano? O que você tem gerado aí no seu coração, na sua mente? O que você tem sonhado e colocado aos pés do Senhor? Eu creio que o Senhor pode trazer à vida aquilo que está ainda sendo gerado aí no seu coração, amém? E nós vamos ler aí o nosso texto base, vai ser 2 Crônicas 7,14. Eu queria que você abrisse para a gente poder ler 2 Crônicas 7,14. Beleza? Vamos lá. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Esse versículo aí é um versículo muito conhecido por todos nós aqui cristãos. Até aquele que não é cristão provavelmente já ouviu esse versículo. É um versículo muito famoso da Bíblia. E eu quero ler também com vocês um outro versículo que vai andar em conjunto com essa mensagem aqui, que está no Salmo 126, o verso 5 e o verso 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Beleza? Eu vou explicar um pouco sobre o paralelo dessas duas ministrações, mas foi algo que Deus, desses dois versículos, mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Bom, essa semana, na verdade, semana passada, a Lívia postou um vídeo no Instagram, e eu olhei aquele vídeo, e esse vídeo falou muito forte no meu coração, e eu comecei a refletir muito sobre esse vídeo. Esse vídeo é de uma menina que ela está ali numa plantação de açaí. Eu acho que alguma galera aqui viu. Essa menina, ela está um monte de palmeiras de açaí erguidas e tal, e as frutas ali, tudo, né, bonitinha no açaí, um monte de açaí lá na árvore, um monte. E aí ela vai e fala que aquele açaí, quem plantou foi o pai dela. Aí ela conta que o pai dela estudou, né, sobre ali a agricultura, sobre como que tinha que fazer a plantação
daquele fruto, como que tinha que preparar o solo, a irrigação e tudo, o tempo e quanto tempo demoraria até dar o primeiro fruto. E esse cara ele plantou, fez tudo bonitinho. Só que aí ela conta que quando estava para nascer o açaí, ele morreu. E ele não viu o açaí nascendo. E aí ela vai, no vídeo ela relata, né, que o pai dela fez todo o esforço, mas ele não conseguiu ver ali o fruto daquela plantação que ele fez. E é interessante que ela fala sobre nós plantarmos sem sabermos se aquilo vai dar certo ou se não vai. E isso é uma vida de fé. A vida de fé é essa, é quando você planta, mas você não tem certeza se vai dar certo. Mas aquele homem, quando ele plantou, ele estudou, ele fez tudo bonitinho, ele irrigou a terra, cuidou tudo no tempo certinho, mas ele não conseguiu ver aquele fruto nascendo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E quando eu penso sobre isso, e o paralelo que eu quero fazer dessa história, sobre a fé que gera a vida, na verdade a oração que gera a vida, eu penso que a oração ela é como esse cultivo. A oração ela é a conversa com Deus, ela é a entrega diante de Deus, e quanto mais nós oramos, mais nós falamos com Deus, mais nós estamos cultivando aquela nossa plantação. Mas nós estamos ali fazendo a manutenção necessária daquele relacionamento. O nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos e amigos é a mesma coisa. Você cultiva uma amizade, você cultiva um relacionamento, você faz a manutenção, você sempre inova e pensa coisas novas para que aquela amizade, aquele relacionamento permaneça. E com Deus não é diferente, só que interessante é que quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos, mais próximo de Deus nós vamos ficar. Mais uma vida espiritual mais íntima de Deus nós vamos ter. Então esse cultivo é um cultivo que a gente não vai ver ali o fruto, vai colher e daqui, 5 anos vai colher de novo. Ou no ano que vem vai ver aquele fruto de novo, não. Se nós cultivarmos ali a intimidade com Deus, todo dia nós veremos um fruto do Senhor. Todo dia nós vamos ver aquela árvore florescendo, aquela árvore dando frutos. E é assim que funciona o relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual depende de uma vida de oração. Não adianta nós crermos nesse Deus se nós não temos uma conversa com esse Deus. E eu lembro quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de uma historinha de quando, eu sempre falo sobre as minhas histórias quando eu era criança, mas essa daqui foi bem engraçada. Quando eu era criança, a gente viajou lá para o Paraná, porque a minha bisavó, a avó da minha mãe, estava muito ruim, né? E aí foi eu e minha mãe, e eu acho que minha tia também não lembra, enfim. E aí a gente foi lá e ela já estava naquela situação, 96 anos, já não reagia e tal, estava ali na cama. E aí, eu lembro que eu fui lá, fiquei 1, 2, 3 dias, minha mãe ia lá todo dia, conversava um pouco com ela, ficava lá fazendo carinho na mão dela, né? Trocava uma ideia. E aí eu lembro que um dia ela falou assim pra mim, Léo, vai lá, né? E era tipo um dia assim, parecia que eu acho que era até o último dia de vida dela, porque a galera já fica, né, preparada ali pra dar o adeus, eu acho que os médicos já tinham chamado ali. E aí minha mãe falou, vai lá e fala com ela, conversa com ela, né? Aí eu ficava, mas ela não responde. O que eu vou falar com ela? Ela tá ali deitada na cama, um galão de oxigênio do lado, ela não faz nada, ela nem pisca, não faz nada, fica só de olhinho fechado. Por que eu vou falar com ela? Minha mãe, não, vai lá, fala com ela. Ela não reage aqui, mas ela tá te ouvindo. Fala com ela. Aí eu lembro que eu cheguei lá do lado dela, lá, sei lá, tinha uns 11 anos. Aí fui lá, fiquei sentadinho do lado dela. Benção, avó. Aí eu morrendo de medo dela responder. Se ela respondesse, já era, né? Benção, avó. E fiquei lá e ela não respondia. E foi isso, a única conversa que eu tive com ela foi benção, avó. As crianças hoje em dia nem pedem benção, né? Mas eu falei benção, avó. E ela não reagiu, graças a Deus não, né? Mas eu ia ficar com muito medo se ela reagisse. E é engraçado isso, mas eu trouxe esse exemplo para falar como, às vezes, isso reflete a nossa vida com Deus.
Existem situações que a gente chega e a gente acha que Deus está em coma, né? A gente fala, ai Deus, né? Benção, Deus, benção, Deus. E a gente, parece que no nosso consciente a gente vive uma fantasia, como se Deus não existisse. E Ele não fosse responder a gente, ficasse igual a minha avó, não pisca, não fala, não responde, não levanta, não faz nada. E a nossa vida espiritual muitas das vezes está assim. A gente até fala com Deus, às vezes a gente até pede bênção para Ele, mas a gente não acredita que Ele vai reagir, que Ele vai piscar, que Ele vai estender a mão e que Ele vai nos abençoar e fazer alguma coisa. Às vezes nós pensamos que Deus foi lá e fez as grandes maravilhas dEle, e depois que Jesus subiu para o céu, Deus falou, não, agora eu vou descansar, que aí vem um apocalipse muito grande, eu preciso planejar tudo, né? As explosões, os aviões caindo, precisa ser muito, né, gigantesco o apocalipse. Então a gente pensa que Deus parou lá, né? Há 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou, Deus e Jesus estão lá no céu e tranquilos. Então, se nós não temos esse entendimento de que Deus é capaz sim de nos responder, de que Ele ouve a nossa oração, nós estamos agindo como eu agi lá quando eu era criança com a minha avó. A gente fala, mas a gente tem a consciência de que Ele não vai reagir. Então nós precisamos ter essa troca de consciência. O Senhor, Ele nos ouve, Ele nos responde sim. O Senhor, Ele não deixa a gente sem resposta nenhuma. Lá em Hebreus 11 diz assim, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Bom, tipo assim, se eu falo aqui na igreja, ou se eu falo para meus amigos que eu sou crente, mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé para acreditar que realmente Deus pode responder às minhas orações. E muitas das vezes eu faço as coisas com a minha mão, com a minha força. É porque eu realmente, na verdade, eu não acredito que Ele existe. Eu gosto de vir para o culto, porque tem umas pessoas aqui legais. O André, pô, mó legal, né? Meu irmão aí, o Joe, sensacional vir aqui. A Rê, muito legal vir fazer o louvor aqui, tá com a galera. Pertencer a uma comunidade, pertencer a uma tribo. Isso não faz diferença nenhuma. Se nós não cremos que Deus realmente pode nos responder, vir aqui não faz diferença nenhuma. Nós precisamos vir aqui ou na nossa casa ou em qualquer lugar convictos de que a presença de Deus ela é real. E assim como diz lá no filme lá, né, que a gente assistiu, que todas as igrejas invadiram o cinema, Deus não está morto, né? Deus, Ele pode nos ouvir. Então, nós entendemos que a oração, a fé, ela precisa ser o nosso chão. Ela precisa ser o nosso norte, o nosso guia. Nós precisamos entender que tudo o que nós fizemos ou o que nós pedimos precisa estar alinhado a uma vida de fé e de oração. Nós não podemos fazer as coisas sem pensar que Deus está envolvido naquelas coisas naquilo que nós fazemos. Então, se você botou lá no seu caderninho lá os planos de 2026, você vai colocar um tracinho na frente e vai escrever, se Deus quiser, se Deus estiver junto comigo, se for a vontade de Deus. Porque se não tiver Deus envolvido nos seus planos, ou eles serão frustrados, ou eles não vão te levar para caminho nenhum, se não estiverem alinhados com a vontade de Deus. Amém? Precisamos entender qual que é a vontade de Deus para nós, e só através da oração nós vamos ter a resposta disso. Nos primeiros capítulos lá, quando a gente lê em 2 Crônicas, os primeiros capítulos ali, nós vamos ler a história de Salomão, e nós vamos ver também ali que nessa história vai narrar uma boa parte ali da construção do templo ali de Salomão. Salomão, ele dá início àquela construção daquele templo, finaliza também aquela construção do templo, mas é interessante que esse desejo da construção do templo não nasce no coração de Salomão. Esse desejo vai nascer lá atrás, lá no pai dele, no coração de Davi, em 2 Samuel 7, do verso 12, diz assim, quando sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele.
será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Quer dizer, Davi, ele começa a se questionar, ele fala, eu moro aqui num palácio, né? Eu moro numa casa sensacional, e a arca do Senhor ali, que representava a presença de Deus naquele tempo, a arca do Senhor, ela fica ali em tendas, e aí ela vai para um lado, para o outro, e ele meio que achou isso injusto, dele morar numa casa bonitona, e a arca ali ficar ali jogada, não ter um lugar para sacrifício, não ter um lugar para adoração. Então isso começa a queimar no coração de Davi. E aí Davi vai e fala sobre isso para Natã. Então, Natã, ele conversa sobre isso com Natã, e Deus diz para Davi, Deus revela para Davi, que através da vida de Natã, que não seria ele, Deus contemplava o desejo do coração de Davi, mas não ia ser ele que ia construir aquele templo, mas sim Salomão que ia construir, o seu filho ia construir aquele templo, que seria dedicado a Deus. E agora eu quero voltar um pouco na história que a gente contou lá no começo, sobre a plantação de açaí daquela menina. Você consegue perceber que o tempo de Deus, ele não é segundo o nosso. Consegue perceber que algumas orações que nós fizemos, e nós achamos que já passou tantos anos e Deus não realizou. Muitas pessoas já viveram coisas extraordinárias e com a gente ainda não aconteceu. Pensou se ali Davi tivesse desistido ou tivesse reclamado com o Senhor, Senhor, aí não vale, né? Eu sou homem segundo o seu coração e eu queria tanto construir um templo, você não vai deixar eu construir um templo. Então, isso nasce ali com Davi. Mas a promessa de Deus vai ser cumprida na vida de Salomão. É importante a gente saber que não há nenhuma oração, não há nenhum pedido que nós fazemos para Deus com o nosso coração quebrantado que o Senhor não atenda. Pode ser que sonhos que eu tenho ou que eu tive, o Senhor realize na vida do Luca. Pode ser que o Senhor realize sim na minha vida, pode ser que o Senhor realize na vida do nosso irmão, de alguém, mas se nós entendemos que esse sonho pertence ao Senhor, é o Senhor quem sabe o dia e a hora que Ele vai realizar. Se nós temos orado por algo ao Senhor, o Senhor sabe quando Ele vai realizar, mas essa resposta não vai deixar de vir, esse pedido não vai deixar de ser realizado. Na verdade, enquanto nós estamos orando e pedindo ao Senhor, e assim como diz lá no versículo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quer dizer, enquanto nós estamos orando com o nosso coração quebrantado, já existe uma árvore de açaí que está brotando. Existe um templo que já está sendo construído já. Existe uma faculdade que o Senhor já está preparando. Existe um filho que o Senhor já está gerando. Existem sonhos, existe uma casa, existe uma cura que o Senhor já está atendendo. Mas o Senhor sabe o tempo certo de realizar todas essas coisas na vida dos seus filhos. E não há uma oração, não há um pedido que o Senhor não realize, não há dúvidas que nós vamos ficar. O Senhor, Ele vai esclarecer todas as dúvidas aos nossos corações. E não é porque nós não estamos vendo que o Senhor não está realizando, na verdade o Senhor está realizando. E no momento certo vai aparecer, vai ser concluído. Assim como o pai daquela menina aí, eu achei isso muito emocionante, muito interessante, porque enquanto ela vai chorando ali, ela vai falando que a função dela naquele momento é colher aquele açaí com alegria, porque se fosse o pai dela, ele colheria com alegria. Então, existem coisas que talvez nós não vamos ver, mas a promessa de Deus vai continuar de pé. A palavra do Senhor não vai mudar, ela vai se cumprir. Um dia ela vai se cumprir. Até Jesus lá, interessante que em Lucas 10, ele vai falar lá com seus discípulos, vocês
são muito felizes, são bem-aventurados, porque vocês estão vendo o que profetas antes de vocês desejariam ver demais. Imagina Isaías recebendo aquela promessa de que nasceria o Filho de Deus, o Cordeiro e tal, e tudo aquilo. E ele não vê aquilo. Acho que no dia que ele recebeu, ele falou assim, não, isso podia acontecer amanhã, podia acontecer semana que vem para eu poder ver. Quantos profetas não falaram sobre o Messias e aqueles discípulos tiveram a oportunidade de ver, eles eram bem-aventurados. A grande chave disso tudo é que Deus não deixou de realizar o que foi pedido em oração. O Senhor, Ele está realizando, o Senhor, Ele está fazendo. Então, nós não podemos nos desanimar se as circunstâncias elas parecerem desagradáveis aos nossos olhos. Nós não somos donos do tempo, mas o tempo pertence ao Senhor. E Ele vai fazer todas as coisas no tempo oportuno. Deus tem uma última resposta para as nossas vidas. Amém? Continuando aqui a história. Então, a gente vê aqui em 2 Crônicas ali, Salomão inicia ali a construção do templo. E os capítulos vão contar os detalhes da construção, e eu acho fantástico. Os detalhes da construção e o que foi usado, e o tanto de peça de ouro que foi usado, e tecido, e um monte de coisa esculpida, e presentes que Salomão ganhou ali para a construção do templo, várias coisas foram feitas. Então, todos os detalhes dessa construção, ele cita ali para que esse templo ficasse perfeito. Perfeito para que ali fosse dedicado ao Senhor. Então, depois que Salomão termina ali, depois que eles terminam a construção daquele templo gigantesco, então, ali no capítulo 6, no capítulo 6, no verso 7, diz assim, ó, 2 Crônicas 6, 7, diz assim, ó, Salomão ele vai e faz uma oração. Igual a gente fez aqui, fez a inauguração da igreja e vai e faz um culto de ação de graças e faz uma oração ali com a galera. Aí diz assim, ó, eu vou ler alguns versículos aqui porque é muito, muito, muito legal esses versículos. Diz assim, ó, verso 7. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra do meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho que precederá você, ele construirá o templo em honra do meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então Salomão ele vai e ele reúne aquela galera e ele começa a dar essa palavra para aquela galera, começa a, vamos dizer assim, pregar, né? Faz aquela ministração para todo aquele Israel que estava ali reunido no templo. Salomão, ele reconhece que aquele fruto que ele está vendo, aquela promessa que ele está vendo, não foi uma coisa individual, mas foi uma coisa que foi orada antes. Foi uma coisa que foi pedida antes, uma coisa que foi desejada antes. Ele reconhece que essa promessa foi um cumprimento daquilo que Deus tinha falado para ele. Mas se nós continuarmos lendo aqui esses versículos, nós vamos ver que Salomão, depois de ministrar ali, dá aquela palavra. Então, a galera fica de pé e Salomão faz uma oração, e uma das orações mais lindas que tem na Bíblia. Eu não coloquei ela toda aqui. E ele faz um pedido para Deus, olha só. Eu coloquei só uma parte, 2 Crônicas 6, eu coloquei do 20 ao 25. Ele diz assim, ó, orando para o Senhor, estejam os seus olhos voltados de noite para esse templo, lugar da qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, do teu povo, quando orarem neste lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação.
e quando ouvires, dá-lhes o seu perdão. Olha que interessante o verso 22. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre ele a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe a sua inocência que merece. Verso 24. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, olha que interessante, invocar o teu nome, e orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traze de volta a terra que deste a ele e aos seus antepassados. Então, o capítulo ele vai continuar, nós vamos continuar lendo aqui, o versículo ele vai continuar essa oração, e aí de repente, quando Salomão vai e termina aquela oração, o templo lá bonitinho, a galera de pé, eu fiquei lendo isso, eu fiquei imaginando um culto assim, do rede, assim, cheio de jovens, e a Ari termina a oração assim, e de repente aqui, 2 Crônicas 7:1, diz assim, assim que a Ari acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia aquele lugar. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram, deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Uau, isso aqui, cara, é muito forte. Isso aqui deixa a gente arrepiado. Quando Salomão ele termina de fazer aquela oração, a palavra diz que desce um fogo do céu, consome todo o holocausto que foi preparado, a glória do Senhor desce, e os sacerdotes, que eram os caras que eram preparados para poder entrar ali no templo e fazer todo aquele serviço, aquele sacrifício, eles não conseguiam entrar no templo. Era o lugar que eles mais ficavam, mas a glória do Senhor era tão forte que eles não conseguiam entrar por causa da glória do Senhor. Isso é muito forte. O seu amor dura para sempre, é a única coisa que eles conseguiam declarar. O seu amor dura para sempre. E eu separei aqui 4 pontos dessa palavra, disso que a gente leu, para poder destacar. O primeiro a oração é a ferramenta principal para uma vida cheia da glória de Deus. É impossível, galera, construir um templo, construir um plano de vida pessoal, fazer projetos e sonhos, se nós não tivermos a oração como base, a oração como um cultivo dessa terra. E é necessário um cultivo diário, um relacionamento diário com o Senhor, para que as promessas de Deus se realizem na nossa vida. Sem a oração, nada daquilo que nós colocamos diante do Senhor vai ser realizado. E se forem realizadas, vão ser frustrados. Não vai ter Deus naquilo. Nós precisamos começar a colocar Deus nos nossos planos, nos nossos projetos. É impossível a construção de um templo se nós não orarmos ao Senhor, se nós não pedirmos para que o Senhor esteja presente. Segundo ponto, construa um lugar para a presença de Deus repousar. Eu deixo uma pergunta aqui para nós: a sua vida tem sido um templo seguro para guardar a presença de Deus? Nós vemos ali os capítulos, o livro antes, ali em Samuel, quando Davi faz quando Davi vai e conversa com o profeta Natan, ele fala assim: eu não acho justo que eu moro nessa casa, e aí a arca fica aqui, né? Fácil de ser roubada, fácil de ser danificada. As crianças podem vir, pegar, ficar brincando, né? Arrancar a tampa, né? Faz uma zoada. Então Davi, ele tem essa convicção de que precisava realmente de um grandioso lugar e de um lugar especial para guardar ali a presença de Deus.
E a pergunta que eu fico é: nós temos sido um templo propício para guardar a presença de Deus? Ou nós temos sido um templo falido, que qualquer coisa rouba a presença de Deus de nós? Será que nós somos uma tendinha véia no meio do deserto? Que qualquer coisa pode roubar a presença de Deus de nós? O pecado, as distrações desse mundo, os prazeres desse mundo roubam facilmente a presença de Deus da nossa vida. Ou nós temos sido um templo agradável ao Senhor. Nós temos sido um templo seguro, um templo com guardas na frente, com segurança e com um monte de coisa. Nós só vamos construir esse templo com muita intimidade com Deus, não deixando com que qualquer coisa roube a presença de Deus para as nossas vidas. Se não há um sacrifício, se não há um holocausto, ali em 2 Crônica 7:5 vai dizer assim, ó: o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. O que nós temos sacrificado? O que nós temos entregado ao Senhor? Eu conversei com o pessoal do nosso discipulado sobre algumas coisas que eu tinha dificuldade para entregar para o Senhor. E a coisa que eu mais tenho dificuldade de entregar meu sono, essa é a grande verdade. Depois que o Luca nasceu, e eu passei tantas noites em claro, que quando eu tenho uma oportunidadezinha de dormir, quando eu tinha uma oportunidadezinha de dormir um pouco mais, eu escolhia dormir um pouco mais. E isso prejudicava muito a minha vida espiritual, porque eu sentia Deus me chamando. Eu sentia Deus me acordando de madrugada. Eu sentia Deus me acordando mais cedo, mas eu falava, não dá. Porque o meu sono é precioso demais. Então, às vezes, irmãos, existem coisas na nossa vida que nós temos que sacrificar. Será que você tem dedicado muito tempo às redes sociais, muito tempo ao relacionamento com o seu namorado, com a sua esposa? Será que nós temos dedicado muito tempo ao entretenimento, aos jogos, às séries, aos filmes, aos passeios? O que nós temos dedicado ao Senhor? O que nós podemos sacrificar hoje? Será que quando você chegar na sua casa, você pode fazer um checklist do seu dia e falar, Senhor, eu vou te dar isso aqui? Será que você pode dedicar a sua fome a Deus? Quantos aqui não fazem mais a prática do jejum? Quantos aqui não jejuam mais, ou se jejuam pouco tempo? Senhor, nós queremos sacrificar a Ti, Senhor. Aqui Salomão, ele dedica ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Isso aqui foi uma churrascada gigantesca, né? Então o Senhor está nos pedindo, o que nós temos de mais precioso? E no quarto ponto, agora eu quero chamar a Renata aqui, e a Júlia que vai fazer o louvor. Pode subir agora, tá? E a galera fica em pé. Vocês fiquem em pé que a gente vai falar sobre o quarto ponto aqui. O quarto ponto é o seguinte, o quarto ponto é: no público a glória e no secreto a resposta. A história vai dizer que, como a gente leu agora, Salomão vai e faz aquela oração, é muito interessante se você pegar depois para ler essa oração de Salomão. Ele faz essa oração ali com a igreja toda de pé, e depois dessa oração, a glória de Deus invade, o fogo do Senhor, ele desce sobre aquele holocausto, queima tudo, e a presença de Deus é muito forte sobre aquele templo, cara. A presença de Deus vem e arrebata, e eu imagino que talvez a galera estava ali falando em línguas, pessoas não conseguiam ficar de pé, estavam jogadas no chão. Lembra aí de um culto que você foi na sua vida aí, que tipo foi aquele culto assim que parecia que você podia tocar em Deus. E assim estava aquele culto e a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. E aí a história vai continuar dizendo que as pessoas, depois que acabou, teve alguns dias de festa,
Não foi só o dia do culto ali, não, eles ficaram dias ali comemorando, dias cultuando, dias na presença de Deus. E 2 Crônicas 7, o verso 11 diz assim, ó, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente para realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. E aí continua dizendo, verso 13, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar a praga, e aí vem o verso 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso é muito forte, cara, isso é muito forte. Salomão acabou de orar sobre isso no templo. Salomão no capítulo anterior faz essa oração para Deus. Senhor, se o seu povo pecar contra ti e perder lá na guerra, mas se eles se arrependerem e voltar o coração para ti, Senhor, ouve a oração do teu filho, perdoa o pecado e faça ele voltar à terra dele, e o Senhor, ele vem. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte porque a glória de Deus vai e desce sobre o templo e aquelas coisas grandiosas acontecem, mas a resposta de Deus vem quando Salomão vai para casa. Quando anoitece e no secreto o Senhor responde a Salomão. Galera, a gente pode ver coisas grandiosas aqui. A gente pode ver muitas coisas aqui no ano de 2026. A gente pode ver o cego voltando a enxergar, podemos ver o morto ressuscitando, podemos ver línguas sendo colocadas aqui, sendo entregues para os irmãos, nós podemos ver grandes coisas, podemos ser arrebatados pelo Senhor, mas existe um presente especial de noite na sua casa. Existe um presente especial para você na segunda-feira. Existe um presente especial para você no seu devocional na manhã. A resposta do Senhor não veio quando a glória veio para todo mundo, mas a resposta veio no secreto. Deus responde a oração feita por Salomão de uma maneira totalmente especial. Foi quando a galera foi para casa. Foi quando existe uma canção do Ministério Zoe que diz assim, ó, quando a luz se apagar, quando a música calar e quando o mover passar, eu só quero você. Nós precisamos ter essa consciência de que quando acabar essa noite, quando a gente fechar ali o portão, quando apagar as luzes, o louvor terminar, a bênção apostólica foi dada, a resposta do Senhor vai vir na sua casa. Vai vir no secreto, mas isso não pode parar. E talvez ali, mesmo diante da glória que Salomão viu, mesmo diante da presença que Salomão viu, nada foi tão grandioso do que ouvir a resposta do Senhor no secreto. Nada foi tão grandioso do que ouvir o Senhor respondendo à oração que ele tinha feito ali no templo. Deus, ele nos convoca a orar esse ano. Deus está nos empurrando, como Ele tem nos convocado. Mas eu sinto que esse ano, mais do que nunca, Deus está nos empurrando. Deus está nos forçando a descer mais, cara. A se aprofundar mais, a ficar mais tempo ajoelhado, jogado no chão, mais tempo clamando, mais tempo orando uns pelos outros. Deus está nos chamando a ser um templo confiável para a presença dEle, para que a arca dEle, para que a presença dEle repouse em nós. Deus está nos chamando a sacrificar o que nós temos feito de ídolo, o que nós temos feito de tão precioso para a nossa vida, para ver a glória de Deus. E tudo aquilo que você pediu em oração, há 1 ano, há 2, há 3, há 5, há 10 anos, existe uma árvore brotando, existe uma raiz se aprofundando na terra, e eu vou usar essa ilustração, mas eu quero que você entenda, você vai colher muito açaí.
você vai colher açaí. Se você tiver fé, não vai ser o próximo que vai colher, talvez você mesmo colha. Você mesmo. Eu quero que você faça essa oração pedindo, Senhor, eu quero ver, Pai. Eu quero ver o que eu pedi para o Senhor, o que o Senhor me prometeu. Eu quero ver. Vamos fechar os nossos olhos. Você vai continuar na presença de Deus enquanto nós vamos cantando e orando. Nós vamos ter um período agora de oração. E se jogue na presença de Deus. Hoje é a primeira quarta do ano. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor. E tenha a prática de se derramar na presença dEle. Todos os dias. Feche os seus olhos. Fique à vontade.